voluntariado, ele nasce com a pessoa. O potencial que a pessoa tem, né? Então ele nasce dessa crença aí de significado em que todos nós podemos ser voluntários, ou somos de forma potencial. Só falta um espaço que nem a Junior, organizado com ideias, conexões, para a gente liberar esse potencial. Então foi isso que me moveu, mas nasceu comigo e com todos os seres humanos. Todos nós somos voluntários. Eu acho que é de compartilhar conhecimento. Isso aí não tem preço, não tem nada que pague, que é uma espécie da extensão da amizade que a gente tem, de um amor ao próximo, e tá podendo ajudar e colaborar, até porque a sociedade depende disso. Eu nunca vi alguém ser feliz sozinho. Eu posso dizer que fez parte e faz parte da minha vida, né? Porque o compartilhamento de conhecimento e ver que as pessoas, e eu mesmo, com elas, posso crescer, é um negócio maravilhoso. Não tem nada melhor que isso. Na verdade, essa crença que eu te falei, que a gente tem esse potencial, nasceu, né, e nasce para todos os seres. Eu acho que a única diferença que existe, por exemplo, entre eu e você, é a informação. Se tu tiver mais acesso à informação, mais conexões, obviamente, tu vai estar mais preparado para auxiliar, para fazer o bem comum e assim por diante. O nascimento da Epos veio da minha atividade, né? Que é consultoria, que é resolver problemas e etc. E a pergunta que sempre vem, será que é possível fazer algo assim? É possível sim. E aí nasceu a empresa. A maior transformação, talvez a metodologia não seja o principal. Ela é importante, mas são as pessoas. Nesse trabalho que tu faz com jovens, fazer com que eles se sintam pessoas capazes e tenham potencial. É lógico que a metodologia da Junior ajuda em muito, porque ela acelera esse processo e aí eles conseguem enxergar que tudo é possível. Só depende deles, de busca de informação, de compartilhamento. Não adianta também eles terem uma ideia e não compartilhar com as pessoas. Aí vai de encontro, né? Não vai funcionar direitinho. Então a gente sai dessa experiência sempre mostrando que mais gente, mais envolvimento traz mais resultado. Nesses 20 anos aí tem muita coisa boa, né? Mas assim, os primeiros sempre são lembrados em função que é o primeiro passo, né? E essa camisa que eu visto é de um jovem empreendedor. Com 15 anos, ele produziu para mim, que é o Felipe. E ele montou uma empresa, começou a entregar de bicicleta nas lojas, depois do carro, depois montou a empresa, enfim. E aí eu pedi para ele fazer uma camisa para mim. Essa é a camisa que ele produziu. Assim como o Mário, do irmão Mário, essas pessoas todas, como eu disse, com potencial, só precisava que essas oportunidades aparecessem. E aí que entram as metodologias, os encontros, que na verdade a Junior, ela encontra as pessoas que têm boa vontade de fazer as coisas. Sem querer levar assim a simplificar as coisas, mas eu entendo a inovação como fazer o que todo mundo faz de uma maneira diferente, ou fazer diferente o que todo mundo faz, mas sempre embaixo ali a solução das necessidades. É isso que vai dar sustentação para as coisas crescerem. É óbvio que as condições, o ambiente vai mudando as formas como as pessoas atuam, mas em essência a gente consegue fazer tudo isso e atender às necessidades das pessoas, ainda mais essa geração que é acelerada, que quer respostas rápidas, etc. Se eles tiverem um caminho e poderem escolher, que é o nosso lema, né? Você é o arquiteto do seu caminho, as coisas chegam. O que eu digo é o que eu falei, você é um voluntário em potencial, só você não sabe. Mas a hora que tiver contato com essas metodologias, com as pessoas, conexões, vocês vão ver que é um mundo necessário para que a gente vá evoluindo como ser humano,
né, o bem comum. E isso aí é o que a gente tem de mais e pode ceder à comunidade. Eu, por exemplo, né, eu tenho uma certa experiência, um certo conhecimento, tenho um certo renome, mas toda vez que eu me venho aqui, eu fico tremendo, vendo o que vai acontecer, porque a gente sente aquela responsabilidade que está no ar, né? Acho que o Evandro também sente essa, nós temos que tirar algo daqui, vamos tirar e vamos para frente. A nossa metodologia é acreditar nas pessoas, sempre as pessoas, e é isso que move todo esse processo, né? Então eu me sinto sempre um aprendiz. Eu acho que a empresa, né, resumindo elas são pessoas. Uma empresa tem sucesso no mercado porque ela olha para as pessoas. Então olhar para as pessoas é a mesma coisa. Olhar para o jovem, dar oportunidade. E aí a Junior vem com essa colaboração para poder acelerar esses processos e fazer essa juventude que está num outro momento, mas que são pessoas, a alcançar os seus objetivos. Então acho que a empresa tem que olhar porque o futuro dela, a longevidade dela depende das pessoas. Se ela não cuidar do que está vindo aí, como é que ela vai ter longevidade, como é que ela vai conseguir sobreviver nesse mercado? Eu acho que o poder e o dinheiro são necessários, mas eles não são o principal, né? Eu acho que as pessoas podem... Aquela máxima que eu falo, né? Tu não é feliz sozinho e tu precisa das pessoas, precisa das conexões, das amizades, do bem comum. E é claro que essa relação de mercado, de poder, ele vai ser melhor exercido, mais justo, quanto mais as pessoas olharem para esses aspectos daí que eu falei. Você pode ser um empreendedor dentro da empresa como funcionário, porque na verdade a gente tem grupos de pessoas e de empresas. E o crescimento desses grupos ou de pessoas, tu pode fazer dentro de uma empresa, como empreendedor, trazendo ideias que na verdade vão repercutir localmente muito mais do que tu começar um negócio sozinho para depois conectar pessoas e etc. Então, dentro da empresa, que eu acredito que o funcionário tem que ser transformado num empreendedor. Então, um programa como esse, que cuida da juventude e dentro com os funcionários e fazer crescer, nós tivemos até uma experiência, né, de funcionários participando de uma mini empresa, é um sucesso, porque as pessoas começam a enxergar coisas dentro da empresa e de melhorias, aí que vem a capacidade do empresário enxergar que essas pessoas são favoráveis, tudo que eles querem fazer, empreender, vai ajudar a empresa a crescer. Eu acho que não existe atalho. É claro que as oportunidades elas têm que ser absorvidas à medida que elas surgem, mas sempre com esse espírito que eu falei, né? Pessoas, o bem comum, praticando justiça, que é uma coisa importante. E essas oportunidades a pessoa pode... não, o cara não vai ter uma oportunidade de estar usando um jogo, etc. Ok, mas na cabeça dele tem que entender que ele está interagindo com as pessoas e tem o resultado desse trabalho, desse serviço, tem que ser resultado social. Aliás, para mim não existe um propósito maior de uma empresa, ou de uma pessoa, ou de uma organização que não seja o produto social. Se a empresa não tiver produto social, ela está errada, ela não está certa, ela está fora, ela não vai sobreviver, ou se vai sobreviver é por uma exceção que existe no mundo, mas ela não tem crescimento, longevidade, etc. Então assim, uma coisa que eu aprendi, o resultado de tudo que a gente faz tem que ser social. Quer na família, quer nos amigos, na comunidade ou no mundo. Social. Se não tiver resultado social, não se justifica. Hoje tu sabe o que está acontecendo na Finlândia, no Japão, no bairro seguinte e assim por diante. Então essa conexão é que eu falo, depende das pessoas sempre. Pode ver, tem tecnologia, depende das pessoas. Então esse aprimoramento, que eu cito sempre a Júnior porque é uma paixão que a gente tem, é um programa muito
abrangente, que trata das pessoas, traz metodologia e diz, olha, você tem a oportunidade de conseguir, siga esse caminho, vá por aqui que você vai conseguir, que tudo é possível, né? Então eu acho que esse trabalho de local, depois regional, depois nacional, continental e mundial, ele tem que ser feito. E essas pessoas vão se conectando e ao final o que se ganha? Um bem comum de todos, né? Todo mundo se aproveita. Eu acho que a inspiração, eu volto de novo às pessoas, né? Olharem ao redor, um professor, embora, né, com aquele esforço todo que ele faz, mas ele tem na cabeça dele o bem comum, a justiça, ele vai passar conhecimento, é uma inspiração. Ele acreditar que as coisas são possíveis de serem feitas, os espaços estão aí para serem preenchidos. Qual é a diferença? Eu volto. Informação, ele tem que buscar conhecimento. Esse local aqui, Evandro, é espetacular. Tem salas aqui de imaginação, salas de robótica, ensinamento, eles podem fazer tudo. Eu já viajei no mundo, já vi muita coisa. Isso aqui é primeiro mundo. E o pessoal tem que valorizar o bairro. Eu falei para alguns aí do bairro, né? Vocês estão num lugar inimaginável que eu estaria quando eu comecei. Eu nunca imaginei que existia um colégio ou uma forma de se relacionar. Eles estão tudo lá, ó, criando, se envolvendo, fazendo todo um processo de criação incrível. Então, aí é que entra a Junior com suas metodologias para indicar o caminho e eles poderem criar e trilhar esse caminho. Então, é uma coisa, uma satisfação enorme, né? Você conhece pessoas, criações, produtos e eles evoluindo. Então, não tem coisa melhor. Pensa num cara feliz de estar trabalhando, voluntário. Então eu sempre trago no coração, né? Espero que as pessoas também se inspirem, ouçam, né? E tirem um tempinho para olhar para a pessoa do lado, para o jovem, para criar esse entusiasmo que o Evandro tanto busca e dizer para eles que ó, a oportunidade está ali, vamos lá, vamos atrás da informação, do conhecimento para poder crescer e aí vai dar tudo certo e nós teremos dias melhores sempre. Thank you.